Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra A Peste Escarlate de Jack London. Jack London foi um grande escritor norte-americano. Ele teve uma vida muito sofrida. Ele era de uma família que tinha sido abastada, mas ao longo do tempo perdeu todo o dinheiro que possuía, e ele viveu uma infância extremamente precária. Ele sequer foi assumido pelo pai, né? O pai dele não assumiu, não reconheceu o filho, e o nome mesmo que ele usa, London, era na verdade de um companheiro que a mãe dele teve ao longo da infância dele, mas a mãe dele também não ficou casada com essa pessoa, e ele na verdade foi muito mais cuidado pela ama de leite, né? Então ele teve um relacionamento maternal, vamos dizer, um amor filial por essa ama de leite, não propriamente pela sua mãe, que na verdade nunca cuidou muito dele, e obviamente também não o pai. E essa precária condição financeira que ele vivia obrigou que ele trabalhasse desde muito cedo, né? Ele trabalhou como operário em várias fábricas em condições extremamente penosas, trabalhando às vezes 12, 14, 16, até 18 horas diárias, quando ainda era muito novo de idade, e essas dificuldades que ele passou o marcaram indelevelmente, especialmente no campo político-econômico. Na medida em que ele foi obrigado a trabalhar desde muito cedo, ele não pôde estudar direito, né? Então aquilo que os americanos chamam de high school, né, que parece, né, com o ensino médio nosso, não é bem semelhante, porque o ensino médio dele tem 4 anos, porque aquilo que é o nosso 9º ano hoje, né, antiga 8ª série, hoje 9º ano, eles lá, esse último ano compõe já o high school, né, compõe o ensino médio. Então eles têm 4 anos no ensino médio, nós temos 3 e 1 ano a mais no ensino fundamental. Então, esses 4 anos do high school, ele fez em apenas uma espécie de supletivo, né? Então, fez de maneira corrida todo o high school, todo o ensino médio em 1 ano só, mas depois disso ele estudou e conseguiu ser admitido nos exames para a Universidade da Califórnia. Entretanto, as dificuldades financeiras que já haviam obliterado seus estudos anteriormente fizeram com que ele largasse a faculdade no meio, só fez 1 ano, e foi para o território chamado Klondike, onde haviam descoberto ouro. Muitas pessoas que enfrentavam toda sorte de dificuldades econômicas foram para esse território para tentar enriquecer, para tentar encontrar o ouro e melhorar de vida. Em uma, vamos dizer assim, condição muito semelhante, mas muito semelhante mesmo ao que aconteceu aqui no Brasil na década de 80, no território que é conhecido como Serra Pelada, né? Ou seja, é um município no interior do Brasil em que muitas e muitas pessoas foram na década de 80 para tentar descobrir o ouro, e de fato havia uma boa quantidade de ouro lá, foram algumas toneladas extraídas daquele local, mas da mesma maneira que aconteceu lá em Klondike, né, é um território que há uma quantidade muito, muito grande de homens, né? Houve momentos em Serra Pelada, por exemplo, que havia 25 mil homens e nenhuma mulher, né? Então imagina que situação, né? Então assim, muitos homens, tráfico, roubo, crimes de ordens diversas, enfim, é um território que normalmente atrai um pessoal bastante estranho, assim, é um clima bastante hostil, bastante agressivo, com muita virilidade, vamos dizer assim, sabe? Então não é um bom território. E ele foi para esse local, acabou adoecendo lá, e o que acontecia, aliás, com muitas pessoas, e ele não só não enriqueceu, como ainda contraiu doenças que, vamos dizer, o abateram ao longo de toda a sua vida. De toda forma, né, esse período em Klondike, ele serviu de insumo para muitas de suas histórias, né? Ele aprendeu muito naquele local, vendo os homens, vendo como eles agiam, vendo os animais selvagens que eventualmente eram domesticados, animais domesticados que se transformavam em selvagens, ou seja, isso se tornou uma base para muitas de suas histórias que vieram a fazer muito sucesso. Então esse sofrimento, essa dor que o Jack London viveu, ele marcou muito, né, a sua vida, e isso teve enorme repercussão na sua própria obra, né? Ele era um homem do povo, ele era da classe trabalhadora, ele era sensível, né, às demandas dessa classe, portanto, e isso teve um enorme impacto em sua vida. Ele era um socialista convicto, escreveu muito sobre o assunto também, além dos livros de ficção, ele também escreveu livros de não ficção, ou mesmo livros de ficção que eram entremeados por ideias socialistas. Então livros tais como O Tacão de Ferro, O Povo do Abismo, Luta de Classes, etc., foram livros que estão entremeados das ideias socialistas, desse que, aliás, é um dos maiores escritores socialistas norte-americanos, junto com John Steinbeck, dentre outros. O Jack London, inclusive, ele foi um autor muito, muito vendido também na antiga União Soviética, né? E ele não só era contrário à exploração e degradação da classe trabalhadora, ele não só era contrário a esse sistema sociometabólico do capital que representa a exploração do ser humano pelo ser humano, ele não só era contrário à propriedade privada dos meios de produção, como ele também tinha uma sensibilidade ambiental muito interessante, especialmente para o tempo histórico que ele escrevia. Então ele já tinha uma preocupação com os animais, e o que veio depois, né, muitas décadas depois, se alastrar na sociedade, mas ele é uma espécie assim, de proto-ambientalista também. Então muitos dos seus livros, tais como O Chamado Selvagem ou Caninos Brancos, até alguns dos seus livros
livros mais famosos, eles vão retratar assim, o mundo, né, através dos olhos dos animais. De modo que as preocupações sociais, econômicas e ambientais estão presentes em sua obra. E ele, né, além de operário, além de garimpeiro, além de, né, também foi jornalista, né, depois ele começou a escrever para alguns jornais, ele chegou a ser até correspondente de guerra, e essa vida tão tumultuada acarretou uma série de consequências também. Ele era alcoólatra, né, isso o atormentou até o final da sua vida, e se tem esses aspectos positivos que eu já relatei, mas também, além do alcoolismo, tem alguns outros negativos, tais como, seguindo uma pseudociência da época, né, que defendia ideias eugenistas, ideia de purificação da raça. Ele era parcialmente favorável a essa ideia, assim, não assimilava por inteiro, mas ele era influenciado. Isso era, vamos dizer assim, né? Da mesma maneira que no nosso tempo histórico houve aqueles médicos que, em uma imensa impostura intelectual, passaram a defender cloroquina, né? E claro, vão encontrar seguidores imbecis para avalizar tal pensamento, e da mesma maneira que outrora houve aqueles médicos que defendiam que fumar não fazia mal à saúde, então também havia médicos nessa época que justificavam através de argumentos pseudocientíficos a eugenia, né? E ele acabou sendo influenciado por essas ideias. É preciso destacar também que ele também se utilizava de ghostwriters, né? Ele comprava algumas obras e assinava como se fossem dele. E ele também foi um dos primeiros escritores assim, de ficção científica, e esse próprio livro, A Peste Escarlate, é um caso. E essa vida muito sofrida do Jack London, ele conseguiu depois, né, se livrar da pobreza por conta dos seus livros que venderam muito. Entretanto, ele padeceu, né, com doenças ao longo de toda a sua vida, e ele faleceu com apenas 40 anos de idade por conta de problemas renais agravados pelo uso excessivo de morfina que ele fazia por conta das dores crônicas que ele sentia. E esse livro, né, A Peste Escarlate, ele é um livro que, além de ser de ficção científica, ele se dá em um cenário pós-apocalíptico. Mas antes de tratar propriamente sobre o livro, convém detalhar um pouquinho sobre o que são esses cenários pós-apocalípticos, que é o caso aqui desse livro. Ou seja, acontece uma mega catástrofe e aí depois vai se mostrar tanto, né, como essa catástrofe se desenvolveu, quanto o que aconteceu com a sociedade depois dela. E é interessante porque a nossa sociedade atual, com o desenvolvimento dos meios de produção, nós vamos nos especializando cada vez mais na fabricação de coisas, no conhecimento, então tanto medicinal, quanto na indústria, quanto na agricultura, quanto, sabe, nas mais variadas áreas, espacial, enfim, fábricas de semicondutores, viagens ao espaço já há muitas décadas, ou seja, a espécie humana evoluiu muito. E esse grau de especialização implica que, assim, a gente não tem um conhecimento específico sobre muitas coisas que fazem parte, inclusive, do nosso uso cotidiano. Então, por exemplo, quem está aí me escutando, com certeza está atrás de uma tela, mas provavelmente não faz a menor ideia de como essa tela é fabricada. Por quê? Porque isso requer um grau de especialização, um grau de conhecimento específico, e você está muitas vezes ligado a outro ramo de atividade, às vezes completamente diferente, e você não sabe como aquilo ali é elaborado, como aquilo foi criado, mas você faz uso contínuo desse instrumento. E essa macroespecialização, vamos dizer assim, né, que existe na nossa sociedade, ela implica dizer que nós seremos ignorantes, né, sobre os mais variados aspectos, mesmo aqueles com os quais a gente faz utilização contínua. Eu me lembro de um meme, né, de alguns anos atrás, que eu vi na internet, que mostrava uma pessoa que supostamente teria feito uma viagem no tempo, né, e aí ele está conversando lá no tempo de Jesus, aí dizendo o seguinte: não, que na minha época havia eletricidade, né, e vai explicando, aí as pessoas falam: mas como é que era esse negócio de eletricidade? Como é que fazia? Aí a pessoa respondia: bem, eu não faço a menor ideia. Ou seja, apesar de ser algo trivial, né, algo que a gente faz uso contínuo, né, quando falta energia a gente fica, né, vamos dizer, quase que apeado, né, quase que sem os braços. É algo que muitas pessoas não vão fazer nem ideia de como ela é produzida, como ela é fabricada, né, só tem uma ideia porque chove, porque tem as barragens, enfim, não tem um conhecimento específico porque se dedicou na sua vida profissional e estudantil a outros caminhos. Isso é interessante até porque certa vez eu li uma entrevista, né, da Margaret Thatcher, a bruxa neoliberal. Ela dizia o seguinte, que não existe esse negócio de sociedade, né, o que existem são indivíduos, né, e no máximo famílias, ela ainda faz uma parte. Bem, é só um neoliberal para imaginar uma sandice dessas, né? Nós não temos condição nenhuma de viver em sociedade sem depender do apoio mútuo, do apoio recíproco, por exemplo, para que nós possamos nos apoiar no desenvolvimento, no conhecimento, na apropriação da multidão de informações que existem nas suas variadas áreas, das quais nós podemos fazer usufruto. Então, por exemplo, você não sabe como se fabrica um celular, ou como se fabrica um computador, ou como se fabrica um ônibus espacial, etc, etc. Mas, quer dizer, a espécie humana, na medida em que vai acumulando conhecimento, que vai passando de geração em geração, que vai sendo desenvolvido através de pesquisas, empresas, universidades, etc., a gente consegue fazer usufruto desse conhecimento agregado pela humanidade como um todo.
todo. Porque se nós fôssemos depender só de nós mesmos, ou no máximo que os neoliberais vão considerar, pelo aquilo que é feito pelas nossas famílias, a gente não chegaria a lugar nenhum. Nem as próprias roupas as pessoas vão serzir nos dias de hoje. Habitualmente elas vão comprar. Se fosse 200, 300 anos atrás, a pessoa propriamente fabricaria sua roupa. Havia alfaiates, é claro, mas na média as pessoas é que fabricavam, elas que serziam suas próprias roupas. E hoje o mundo é tão especializado que a gente não produz nossa própria comida, a gente não fabrica nossas próprias roupas, etc, etc. Nós dependemos, portanto, do desenvolvimento da sociedade como um todo para que nós tenhamos esse modo de vida que nós temos nos dias de hoje. E aí é que é o problema. Com uma vida tão intrincada, tão avançada, tão especializada, se acontece algum tipo de evento catastrófico, algum evento que, vamos dizer assim, que venha a destruir o tecido social como nós o compreendemos, é fato que a tragédia decorrente disso será muito, mas muito brutal. Por quê? Porque a gente não vive caçando, a gente não vive plantando nossa própria comida, a gente tem um grau de especialização que, um retorno à condição prévia de séculos atrás, ela seria, vamos dizer assim, uma queda enorme em relação ao nosso modo de vida atual. E é isso que uma série de filmes e livros vão mostrar, ou seja, uma série de cenários pós-apocalípticos, cenários nos quais acontece algum tipo de catástrofe com a humanidade, e que depois disso há uma espécie de ponto de não retorno, em que a vida das pessoas vai mudar e vai mudar brutalmente. E nós podemos citar aqui alguns filmes e livros que vão retratar esse tipo de cenário, às vezes tanto a ocorrência dele quanto eventualmente já depois de ter ocorrido, com muita maestria, de maneira muito específica. Eu acho que todos que estão assistindo esse vídeo vão ter assistido pelo menos algum filme que eu citarei aqui. Por exemplo, cenários catastróficos oriundos de pandemias são retratados no filme Eu Sou a Lenda, Guerra Mundial Z. I'm not gonna force you. Don't pretend you're not well suited for the job. Baby? Tell the kids I'm coming back. Just know, I'm coming back. Os 12 Macacos. Trying to gather information to help the people in the present trace the path of the virus. We're not in the present now. This is a place for crazy people. I'm not saying you're not mentally ill. For all I know, you're crazy as a loon. The army of the 12 monkeys, they're the ones that spread the virus. Monkeys. Existem aqueles que vão mostrar esses cenários pós-apocalípticos oriundos de catástrofes ambientais, tais como O Dia Depois de Amanhã, ou Interestelar. We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. 9. I've got kids, Professor. How long would I be gone? 8. I'm asking you to trust me. 7. Murph. You have to talk to me, Murph. 6. I need to fix this before I go. 5. Main engine start. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. 4. When you become a parent, 3. one thing becomes really clear. 2. And that's that you want to make sure your children feel safe. 1. I'm coming back. Maybe we've spent too long trying to figure all this out with theory. Love is the one thing that transcends time and space. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage,
against the dying of the light. I'm ready to make it! Yes, you are. We'll find a way. We always have. Existem aqueles que vão mostrar essa derrocada oriunda por conta de guerras, tais como o livro de Eli. Tore a hole in the sky. Only a few survived. Our only hope is in my hands. Give me the book. Put that hand on me again, you won't get it back. I told you you weren't gonna get that back. Tais como O Dia Seguinte, né, também conhecido como The Day After. Tais como o Planeta dos Macacos. Cuidado com o homem, pois ele é o peão do demônio, o único entre os primatas de Deus que mata por esporte, ou cobiça, ou avareza. Sim, ele matará seu irmão para possuir a sua terra. Não o deixe nascer em grande número. Ele irá transformar sua casa e a de vocês num deserto. Evite-o. Dirija-o de volta à sua toca na selva, pois ele é o presságio da morte. E são filmes que marcaram muito, né, a época, porque hoje não, já há algumas décadas, né, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia, os dois países têm a capacidade de destruir o mundo algumas vezes, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos é um país que invadiu muitos outros países, invadiu vários e vários outros países ao longo de sua existência, né? Tais como Cuba, Nicarágua, Líbia, Iraque, Síria, Coreia, etc, etc, etc. E muitas vezes estimulado por uma mídia, uma indústria, né, o complexo industrial militar, como eles chamam lá, muitas vezes as pessoas queriam, né, tinham essa sanha agressiva, essa sanha de atacar, essa sanha que eu faço, eu aconteço, eu bato, eu arrebento, eu bombardeio, eu faço o que eu quero. E um filme, por exemplo, como The Day After, ele impactou muito a opinião pública norte-americana, né? Porque ele mostrou, né, os dois países, né, tanto a União Soviética na época quanto os Estados Unidos, aniquilados por uma guerra nuclear, e vai mostrar as consequências de uma guerra nuclear como seriam, né? E muitas pessoas ficaram impactadas, né, com aquilo que elas mesmas defendiam. E o outro exemplo é o Planeta dos Macacos, né? A cena final do Planeta dos Macacos é muito marcante, né? Ela é muito dolorida, né? Vou mostrando aqui enquanto eu vou falando, mas o homem, né, ele quer saber por que os macacos acenderam, onde estão os outros homens, né? O que aconteceu foi uma guerra nuclear que acabou com a espécie humana, e aí os macacos no filme eles tiveram uma evolução e meio que substituíram, né, os seres humanos. E existem livros e filmes que nem descrevem qual foi a causa da catástrofe, né? Só mostram que ela aconteceu. Então, por exemplo, A Estrada, né, escrito pelo Cormac McCarthy, aliás, é um livro muito, muito premiado. Eu nem achei um livro tão bom assim. Vou deixar os trechos selecionados tanto do livro principal aqui, né, A Peste Escarlate, quanto de todos os outros que eu citar aqui ao longo do vídeo. Mas ele é um livro que fez um relativo sucesso e não explica o que aconteceu, só mostra que há uma catástrofe. O mesmo se dá com a série A Torre Negra, né, do Stephen King. Também tem filme e ele também há uma catástrofe, né, não se explica o que aconteceu, mas mostra os seres humanos que sobreviveram dela. E existem vários e vários outros filmes, né, com variadas causas, né, tais como, por exemplo, O Exterminador do Futuro ou Matrix.
que são filmes nos quais a inteligência artificial criada pelos seres humanos acaba se voltando contra eles mesmos. E o Exterminador do Futuro, ele também tem algumas cenas marcantes, tanto no segundo filme, quanto especialmente no terceiro, né, com a imagem daqueles mísseis que acabam voltando para a própria Terra, né, disparados da Terra e voltando contra a própria Terra, são imagens impactantes, né, que mostram, vamos dizer assim, essa catástrofe, né, esse cenário de derruição dessa sociedade que a gente tem. Que o nosso destino não era impedir o juízo final. Era simplesmente sobreviver a ele. Juntos. O Exterminador sabia. Ele tentou nos dizer. Mas eu não quis ouvir. Aliás, de todos esses filmes que eu citei aqui, eu vou recomendar imensamente que vocês assistam 2. Os 12 Macacos e Interestelar. Que se você não assistiu esses filmes, assista, eu recomendo imensamente. Depois volta aqui e comente se foram filmes bons ou não. E esse livro, A Peste Escarlate, do Jack London, ele vai retratar algo similar, ou seja, uma catástrofe e o cenário pós-apocalíptico que decorre depois dela. E o que propriamente trata do roteiro? Bem, é uma pessoa muito longeva, né, um homem chamado Smith, né, ele era o professor Smith, ele é chamado de Grancer pelos seus netos, e esse homem vai relatar o que aconteceu. Ele vai relatar aquele tempo muito, muito pregresso no qual ele vivia e muito diferente, né? Muito, vamos dizer assim, abstrato para aqueles netos, porque esses netos nasceram muitos anos depois dessa catástrofe e eles não sabem do que esse Grancer está falando. Eles não entendem direito o que está acontecendo, porque a degradação foi tamanha na sociedade que aquilo que o Grancer está falando, para eles não é nada, não significa nada, é muito abstrato. O Grancer vai relatar os acontecimentos, e por isso esse é um livro de ficção científica, porque ele foi escrito em 1912 e vai relatar que em 2013, em Nova York, começa uma epidemia que matava muito e muito rápido. Mas muito rápido mesmo. Era uma doença extremamente transmissível, chamada de morte escarlate, e ela ia passando de pessoa para pessoa, e quando a pessoa era contaminada, né, quando a doença vinha a eclodir, 1 hora depois, mas na média, 1 hora depois que a pessoa tinha o primeiro sintoma, ela já morria. Algumas pessoas, até com alguns poucos minutos, já morriam. E era uma doença extremamente contagiosa. E pior, o próprio corpo da pessoa, depois da doença, quando ele se consumia, né, ele continuava sendo um vetor de transmissão. De modo que, mesmo as pessoas que tentavam estudar, encontrar suas causas, sua cura, elas acabavam morrendo também, e morriam muito rápido. Então a espécie humana ela entra, vamos dizer assim, numa circunvolução muito, muito rápida de destruição. Então assim, eles escutam algumas notícias, lá começou uma doença, não sei o que, ele está em outra cidade e tal, vamos tomar cuidado e tal, e de repente o mundo desaba. Né? Rapidamente vai se transmite para várias partes do mundo, né? Então da mesma maneira que nós vimos aqui a pandemia, né? do Covid-19, mas essa pandemia ainda pior, muito mais agressiva, muito mais rápida, que mata mais, muito mais letal, e o que acontece é que a sociedade desmorona. O professor Smith, né, ele vai relatando para os netos dele, né, os acontecimentos, a forma como as pessoas, vamos dizer assim, que eram muito maltratadas, né, pessoas que eram pobres, que eram ser viciadas pela sociedade, ele mostra como nesse momento essas pessoas, vamos dizer assim, toda a raiva que eles sentem pela exploração, pela humilhação, pela degradação, né? Além, claro, somada à ausência de educação apropriada, essas pessoas elas são indignadas, né? Elas são humilhadas, ser viciadas cotidianamente. E o que acontece? Nós podemos observar na nossa sociedade atual que muitas vezes essas pessoas vão canalizar o seu ódio para elementos diversos. Né? E não para o capital que as oprime, que as vicia, que as explora. Então muitas vezes esses elementos que elas vão canalizar os seus ódios são torcidas organizadas, né, de clubes de futebol. Eu torço para um time, eu vou canalizar meu ódio, minha frustração, meu ressentimento contra a torcida de outro time. Né? Às vezes é contra alvos vulneráveis da sociedade, tais como negros, comunistas, homossexuais, imigrantes, etc., mulheres, etc., etc., etc. Então, nesse momento dessa catástrofe, né, essas pessoas começam a beber, elas começam a atacar, começam a cometer assaltos, assassinatos, uma série de incêndios explode no mundo inteiro, né, nas notícias que ele acaba ficando sabendo. Ele mesmo presencia muitas e muitas atrocidades. Então ele percebe que as pessoas que têm essa revolta dentro de si, nesse momento elas deixam, que se expresse, né, que se materialize todo o ódio que elas sentem pelas frustrações e raivas e acúmulo de humilhações que elas sofreram ao longo de suas vidas. O próprio professor Smith, ele admite, né? Eu era da classe mais alta, eu era um professor universitário, eu tinha criados, não sei o quê, e quer dizer, olha o que a gente fez com a gente mesmo. Porém, e isso é muito interessante, quando ele vai descrever para os netos dele, ele tinha 27 anos de idade quando aconteceu a pandemia, né? A catástrofe.
E ele descreve o que aconteceu 60 anos depois. E o que acontece é que esses netos não têm ideia desse mundo. Quando ele fala, por exemplo, de dinheiro, os netos não sabem o que é dinheiro, não sabem o que é uma universidade, porque ele era professor universitário, então vai descrever, eles não entendem direito o que é aquilo, eles não sabem o que é micróbio, o que é germe, o que é microscópio, ou seja, eles não têm nem ideia do mundo ao qual o avô está se referindo. E aquilo chega a ser enfadonho para eles nem dão ideia. O próprio Gramsci, o próprio professor Smith, ele fica muito triste, que ele fala, poxa, 30 ou 40 anos depois do acontecimento da pandemia, as pessoas queriam muito que eu descrevesse como era o mundo pregresso. E agora elas já nem se importam mais. Ou seja, o que mostra no livro é uma brutalização, uma animalização daquelas pessoas. E a civilização, que conforme nós a conhecemos hoje, ela deixou de existir. Ela não é sequer uma lembrança mais. Ela já é algo etéreo, sabe? Algo muito abstrato, algo muito fabuloso. As crianças já não têm nem interesse naquele mundo, porque para elas aquilo não representa nada. Quando ele cita, por exemplo, os feitos que a pólvora pode proporcionar, ninguém está nem aí. E mesmo o neto que presta um pouquinho mais de atenção, observa-se que, na verdade, não é que ele está muito interessado, assim, muito curioso, porque ele queira saber exatamente tudo que aconteceu, como aconteceu, quer conhecer a história do mundo. Na verdade, não. O que ele quer é um conhecimento mais específico para conseguir dominar os seus iguais. Então, o professor Smith, ele relata tudo o que aconteceu, como a doença afetava as pessoas, como ela matava muito rápido. O nome, a peste escarlate, por quê? Porque as pessoas, quando apareciam esses sintomas, a pessoa ficava meio vermelha. E ele faz questão de descrever, mas não era um vermelho qualquer, era um vermelho escarlate. Porque era uma cor muito específica. E quando a pessoa aparentava aquela cor, já era, ela ia morrer. Porque nenhuma única pessoa que contraiu a doença sobreviveu. E ele supõe que sobreviveram em toda a humanidade cerca de 350 a 400 pessoas. Ou seja, foi uma dizimação mesmo, foi um extermínio em massa. E ele mesmo, ele reflete, poxa, por que eu sobrevivi? Porque aquelas pessoas sobreviveram. Ele faz questão de destacar que muitas pessoas que morreram eram muito boas, e algumas que sobreviveram não eram pessoas boas. E é interessante que com esse conceito, ele já meio é uma espécie de proto-resposta a quem tivesse entendido, vamos dizer assim, esse grande morticínio como uma espécie de reset, sabe, que Deus tivesse feito para que a espécie humana tivesse a oportunidade de recomeçar de maneira mais pura, mais límpida, de maneira que ela tivesse retirado, tivesse, vamos dizer assim, passado a régua e resetado os múltiplos pecados que o povo até então cometia. Uma catástrofe como essa, em algumas religiões, ela é relatada como uma espécie de Deus fazendo esse reset mesmo. Então, na religião judaico-cristã, vai ter o dilúvio, na qual a família de Noé vai sobreviver, porque eles eram fiéis a Deus e todo o restante da espécie humana teria sido eliminado. Aliás, existe a mesma história na religião greco-romana, só que no caso é com Deucalião e Pirra. Ou seja, é a mesma história de um dilúvio, uma catástrofe enorme, que vai resetar, vamos dizer assim, a humanidade e seus pecados junto aos seres divinos de então. E aqui o Jack London já vai relatar, isso não é verdade, no caso aqui, você nem consegue imaginar isso, porque ele vai mostrar, por exemplo, um caso de um sujeito que era bruto, bronco, despreparado, ignorante, e que ele vai se aproveitar, que ele sobreviveu, e ele vai pegar uma mulher que era uma dama da alta sociedade, uma mulher que era muito fina, nunca tinha feito nenhum tipo de trabalho manual, vivia sempre do trabalho alheio, e esse cara vai, vamos dizer, martirizar essa mulher. Ele vai fazer dela a sua escrava, não sua esposa, mas a sua escrava. Então ele a humilha, ele a sevicia, ele a tortura. Então assim, ele mostra, o Jack London, que não é porque aquelas pessoas sobreviveram que elas eram melhores, muito ao contrário. Havia algumas pessoas que não mereciam estar ali. E muitas outras pessoas que eram muito boas acabaram morrendo feito grama. Foram mortas feito, gado. Foram mortas de maneira assim, horrível, de maneira súbita, sem ter nenhum tipo de motivo para que elas morressem assim. Um outro aspecto que eu acho que é interessante destacar é a ausência da voz feminina no livro. Isso poderia até incomodar a priori, assim, pensar, poxa, poderia ter, o papel feminino poderia ser mais destacado. Quando ela aparece, normalmente elas estão sofrendo, são personagens, vão ser limitadas, um pouco mais, dominadas. Mas eu acho que, na verdade, ele foi bastante fiel ao que seria um cenário pós-apocalíptico. Por quê? Porque na nossa sociedade a gente já vê que muitas vezes as mulheres vão sofrer mais, vão ter salários menores para a mesma atividade, Inclusive, aliás, não é segredo para ninguém, O atual presidente da República, quando eu gravo esse vídeo, ele disse em um programa de TV para uma mulher em rede nacional que ele não pagaria o mesmo salário para um homem e para uma mulher. Eu não empregaria com o meu salário. Mas tem muita mulher que é competente.
Eu acho que essa igualdade... Tem muita mulher que é muito mais competente do que homem. E eu sou particularmente indignado com a fala, mas o meu maior espanto é que ainda existam mulheres que tenham votado nele com ele afirmando isso, porque ele despreza mesmo quem não é igual a ele. Branco, homem heterossexual, cristão. Quem não é igual a ele despreza abertamente. Então, assim, se uma mulher, um negro, um homossexual vota nele, é espantoso, mas enfim, né? Cada um com seu cada qual. As mulheres na nossa sociedade já sofrem muito, muitas vezes é muito mais difícil, né, ser mulher do que ser homem, né? Basicamente, o tempo todo é assim, né? Vou dar um exemplo. Se eu vou gravar esse vídeo aqui, eu vou aparar minha barba no máximo e vou vir aqui gravar. Pega qualquer vídeo de qualquer canal de uma mulher e olha como ela está vestida. Olha como é que é diferente. Olha como ela tem que se preparar, como tem que passar maquiagem, depois tem que retirar essa maquiagem, tem que comprar, o tempo, o gasto. Ou seja, é muito mais difícil. Ser mulher é muito mais difícil. E isso na sociedade atual. Quando você olha para trás, aí é a desgraça mesmo. Aí a coisa fica muito pior, né? Porque os homens se aproveitavam da sua força física para dominá-las de maneira ainda mais agressiva, né? Então, eu me lembro de um livro chamado A Catedral do Mar, do Ildefonso Falcones, e é um livro que me incomodou um pouco, porque ele cria, no meio da Idade Média, uma personagem que é uma espécie de proto-feminista. Então a mulher faz e acontece, é bastante caprichosa, bastante arbitrária no livro, mas eu, enquanto li, falo, tudo bem, legal, mas isso aconteceria nesse momento histórico? E eu percebi que não, aquilo era, sabe, algo muito, muito dissociado da realidade medieval. Então, você tem que ter um cuidado, né? Quando você cria uma sociedade, para você ter uma coerência. Se você vai numa sociedade brutalizada, numa sociedade animalizada, como a mulher vai ser tratada? Ora, ainda muito pior do que hoje, né? Que já não é bom. Mas vai ser ainda muito pior. E é interessante porque na história da espécie humana, né, começa-se com o matriarcado, né, ou seja, as mulheres que comandavam, né, especialmente por causa das crias, né, porque elas que cuidavam dos filhos, elas que amamentavam e elas que guiavam as famílias e colocavam os homens para fazer as atividades físicas. Então os homens tinham que caçar, os homens tinham que proteger o território. Então era um comando matriarcal, um comando feminino. Na medida que os homens passam a fazer essas atividades físicas, eles vão tomando ao longo de gerações, cada vez mais força física. De modo que, dentre todos os mamíferos, aquele no qual a diferença de força física entre o macho e a fêmea é maior é justamente na espécie humana. Por quê? Porque os homens tinham essa responsabilidade de fazer essas atividades físicas, né, designados, né, mandados pelas mulheres, e, na medida em que eles adquiriram tal diferença de força física no passar das gerações em relação às mulheres, o que eles fizeram? Passaram a sujeitá-las. Então aí é a migração do matriarcado para o patriarcado por causa de quê? Por causa da força física dos homens, que passou a ser muito maior do que o das mulheres. Então, as mais diferentes civilizações ao longo do tempo, aqui nas Américas, aqui com os Yanomamis, aqui no Brasil, sociedades lá na África, sociedades antigas na África, na Ásia, vão mostrar essa migração, né? As histórias deles muitas vezes vão relatar essa migração do poder feminino para o poder masculino, né? Do matriarcado ao patriarcado. É interessante que na biografia, na bela biografia, aliás, escrita pelo Stephen Cohen sobre o revolucionário bolchevique Nikolai Bukharin, o Bukharin escreve uma vez que a história da humanidade era o matriarcado, depois o patriarcado e depois o secretariado. Ou seja, ele está aí denunciando a burocratização da União Soviética. E a história da humanidade é essa mesmo, o matriarcado ao patriarcado. E sempre que a força física pôde prevalecer, vamos dizer assim, pior a mulher é tratada. De modo que a gente pode facilmente imaginar, em um cenário pós-apocalíptico, com certeza a mulher vai ser muito mais maltratada do que já é hoje. Então, quando a mulher aqui ela é silenciada, eu acho que não é uma visão machista. Na verdade, há uma espécie de mensagem que vai embutida junto com o silêncio. Sabe, esta ausência feminina, ela quer dizer algo, ela representa algo, vai implícito, é uma espécie de mensagem tácita, mas ela está existente. Né? Eu acho que ela é sutil, mas ela é forte. Né? A ausência da voz feminina quer dizer alguma coisa, está exposto isso, né? essa mutilação, vamos dizer, na sociedade. Isso me lembrou um pouco o filme Sinais, né? Também um filme muito interessante de muitos anos atrás. Uma coisa me chamou muita atenção enquanto eu assistia, que era o filme se passa numa fazenda, né? Numa espécie de milharal, e eu vi que as espigas estavam prontas para serem colhidas, né? Era o momento da colheita, mas ninguém colhia. Né? Aquilo me incomodava, eu falei, mas ninguém vai colher não? Está passando tempo, né? As espigas vão apodrecer aí. E ali, na verdade, também havia uma mensagem, né? Que algo estava desconjuntado, né? Que algo não estava concatenado, que algo estava faltando. Né? O fato daquele milho não ser colhido no momento oportuno estava mostrando os problemas que aquela família enfrentava. E a ausência de mensagem feminina aqui do livro também é um sinal, também é uma mensagem. Esse silêncio, essa ausência, esse desaparecimento da voz feminina, ele repercute. Ou pelo menos em mim repercutiu. Isso lembra muito, né, quando você, por exemplo, tem uma casa
que tem crianças, né? Aí a casa, né, o caos, aquele barulho, aquela bagunça, aquele ruído, e quando as crianças não estão, fica, né, o barulho do silêncio, vamos dizer assim, né? Então eu acho que é mais ou menos isso que ocorre nesse livro. E essa edição é do Clube Literatura Clássica, né? É um clube que vende livros, né? Você pode comprá-los, e eles vendem, vamos dizer assim, uma espécie de livro principal, e vem um bônus, que normalmente também é um livro correlacionado ao tema ao qual foi a obra principal. A obra principal desse mês tinha sido Um Diário do Ano da Peste, que já tem vídeo aqui no canal, e esse foi A Peste Escarlate, do Jack London. E a despeito de ser um livro pocket, é um livro agradável, a letra não é tão pequena, né? Não sei se dá pra ver aqui, a cor da página também é agradável, né? Página branca, né? E tem algumas imagens, né? Essa aqui particularmente eu achei muito, muito interessante, né? Mostra essa pegada aqui do Homem na Lua, ao lado aqui, né, de uma pintura rupestre, né, da pintura de um Homem das Cavernas. Eu achei uma ideia bem legal. A única ressalva que eu faria aqui essa edição do Clube Literatura Clássica é que ele não tem sinopse, né? Não tem absolutamente nenhuma informação sobre o livro, né? Então tem aqui essa contracapa e não aponta nada, não diz o que vai ser a história. Eu acho que, assim, né, alguma informaçãozinha, né, se não vir na orelha, no caso de livro pocket não tem orelha normalmente, né, como esse, então que viesse aqui, né, na contracapa eu acho interessante. Deixar o leitor assim totalmente na escuridão eu não acho muito legal não. E um outro aspecto legal desse livro aqui é que é um livro que dá para você ler de ponta a ponta de uma vez, né? 2 horas de leitura no máximo, você acaba finalizando a história. Tinha muito tempo que eu não li um livro de cabo a rabo de uma vez só e eu fiquei satisfeito com isso. E para fazer um balanço final, né, sobre o livro A Peste Escarlate, é um livro bom, um livro sério, um livro honesto, um livro bem escrito, e acho que toda pessoa que gosta dessa coisa de cenário pós-apocalíptico, como dos filmes que eu citei aqui no início do vídeo, eu acho que vai gostar desse livro aqui sim. Eu acho um livro bem escrito e recomendável. Mas, naturalmente, tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro A Peste Escarlate, do Jack London? Conhece outro livro desse autor? O que achou dele? Concordou com a visão que eu expus aqui? Comentem à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço e beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!